Olá, olá! Tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Só alegria na bênção de Deus? Olha, gente, hoje nós estamos aqui com convidados especiais, mas antes, bancada composta aqui pelo nosso camisa 10, Pastor Lipão, titular, né? Titular. Nunca abandona. Todos os jogos. Pastor Lipão, e aí? Tudo certo? Tudo certo, animadíssimo, bom demais. Bom bom demais. estar junto com você, Jezreel. E está com a camiseta nova, da nova coleção da Nova Ondadura, coleção da maravilhosa, hein? Olha só, top demais. Bom demais, bom demais. Idealizado por Larissa Estrada. Olha só que maravilha. E é tipo um tecido de... É moletim, né? É, uma oversize de moletinha. Moletim maravilhoso. Diferenciada. Olha só que bacana. Não aparece muito a teta, é bom. A gente que tá engordando. Vamos lá. Gente, Misericórdia, Jezreel. Bora pro crossfit, Bora cara. pro crossfit, é verdade. Saia da hidroginástica. Sabe? O Geise faz hidroginástica. É verdade. Isso é Junto com as errado. velhinhas aqui, ó. Isso é errado. Não, eu tava fazendo uma... Eu tô fazendo fisioterapia, você fala que eu faço hidroginástica. Isso é errado. Com as velhinhas no final da Com as tarde. velhinhas no final da tarde, música de zumba. Mas nós temos aqui agora
Um gaúcho bodybuilder, né? Bodybuilder, né? Chegou direto na texto, né? Não, estamos aí, né? A tremo não, mas a texto, né? Ô, meu, que trita é tu aqui, né? Diretamente do Guaíba, meu. Estamos aí, né? Estamos aí, os guri. Tranquilo, tranquilo. Aqui, Direto no gasômetro. Direto da hora ali, né? Estamos aí, Não, estamos mas aí. o pessoal zoou, mas tu é gaúcho mesmo, né, cara? Sou gaúcho de verdade. Tu é da onde lá? Sou de São Leopoldo. Ali de São Leopoldo. Os parentes tudo de Passo Fundo, mas eu sou de São Léo, né? São Léo, bem melhor, né? Tá louco? E está aqui com a digníssima Carol Bazo. Tudo bom, Tudo Carol? ótimo, que alegria estar com vocês aqui. Que legal. A minha esposa falou, quando eu ouvi o áudio da Carol no WhatsApp, pareceu que eu tava ouvindo um áudio da história da igreja, de uma aula de história da igreja. Uma aulinha via WhatsApp. Via WhatsApp. Maravilhoso. Gente, que alegria ter vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante e que vocês têm sido aí uma família que tá levantando essa bola e que eu acho extremamente importante para falar até a respeito da singularidade do que nós vamos falar, da forma em que ele acontece, até das distinções que tem em relação a outros movimentos. Hoje nós vamos conversar sobre movimento carismático. Então, se tu é um crente que tem uma boa teologia, mas é do reteté, tá? No programa Movimento certo. carismático, tem que ter alegre, tem que ter carisma. Tem que ter carisma. Carisma. Tu é do movimento carismático? Isso sim, daqueles pregadores carismáticos? Não necessariamente. Bom, eu quero aqui dar um currículo básico dos nossos convidados. Ângelo Bazo é pastor, teólogo e fundador da Escola Convergência de Teologia. E nos últimos tempos tem falado sobre avivamento e também sobre isso, movimento carismático. E a Carol Bazo é esposa do Ângelo Bazo, mãe dos gêmeos Miguel e Gabriel. Só eu sou a mãe. O Ângelo Eu sou também pai. é o pai. Pois é, essa tua descrição aí, ela tá bem machistinha, Tá, cara. né? Bem, Ela é a mãe, É que eu né? casei e ela já tinha eles, talvez. bem é a mãe dos supremacista, assim, ó. É a mãe dos... Bem, como é que é? Bem complementarista, estreito. Formada em jornalismo, trabalha como professora de História da Igreja no Convergência e é mestre em estudos históricos teológicos pelo Alder Jumper. E focados também, estudos focados em Jonathan Edwards. Ai, meu Deus, Aliás, você tem te mandei falado muita muito, coisa. né? Sobre Jonathan Edwards também, que, aliás, é um erudito em chamas. Olha que legal. Muito bom. Além disso, se dedica aos estudos sobre feminilidade, feminismo, brincadeira, Não. cosmovisão cristã e, junto com seu Põe esposo, nessa. se dedicam à Igreja Cristã Convergência em Montemor, que, aliás, é um baita nome de cidade. Montemor. né? É Mas legal, antes né, era cara? Água Choquinha. Água Choque, o nome da cidade? Sério? Aí Deus redimiu o nome, né? Mas quando que foi batizada de Montemor? E foi inspirado em uma Montemor que existe em Portugal. É, Não Montemor sei o qual Velho. motivo, mas é porque a água lá era ruim. Quando os cavalos dos bandeirantes iam descer, beber água era choque, era ruim. Era água de Mara. entendi. Mas Deus Olha está só. curando, amém? Que As maravilha. águas. Deus tá curando as Montemor. águas de Mara. Mas combina com o nome de cidade de Não, avivamento, Montemor é né? bonito, É? cara. O avivamento Combina. em Montemor. Caraca. Quando eu De ouvi a Montemor para o primeira mundo. vez, Maravilhoso. até inclusive em relação ao movimento Convergência e tudo mais, Montemor, eu falei, cara, Vou botar o nome da ondadura de Montemor. deve ser muito espiritual esse lugar. Né? Chega lá, não tem nada ali, pão. mãe. Eu fui pregar num lugar, falar, não, o Ângelo de Baltimore. Baltimore já jogou uma gringa no cara. Ai, Deus. Gente, mas vamos lá. A gente vai falar sobre o movimento carismático. E, de fato, como eu disse, né, vocês são essa família que tem levantado essa bola. De alguma forma, a igreja de vocês também bebeu muito tempo dessa fonte. Mas de onde veio esse interesse de vocês? E até eu queria também saber um pouco da história de vocês com essa ideia, o movimento carismático, até estudar a história do movimento carismático e assim por diante. De onde veio esse interesse? E aí, Ângelo? Bom, tem um livro que o nosso ministério publica que chama A História da Igreja do Século XX, a história que não foi contada. E então esse livro ele faz parte de algumas classes de história da igreja que a gente dá aula. Foi o primeiro livro que a gente leu, acho, Contato, né, com o de assunto. história da igreja. Então, eram 2 livros que tinham história da igreja. Um que falava de Atos até a história mais antiga, assim. E daí tinha esse que o Sr. John Walker, que é o irmão que começou o nosso movimento, ele escreveu e era fruto das aulas dele. Então, ele ia analisando os movimentos da igreja no século XX e ele fazia comentários da perspectiva dele do que estava certo e do que estava errado. Não era só uma análise, não era só uma exposição do que aconteceu. Era uma análise do que estava certo e do que estava errado.
Meio Jonathan Edwards, assim. Isso, Tipo, meio isso. que dando nome aos bois. Isso, e falando, ó, acertou aqui, errou aqui, Não começo... é um livro escrito por um historiador. Isso. Né? Não é um historiador no sentido científico, assim, da palavra. Isso. É uma coisa, uma análise pastoral, profética, teológica. E então esse livro formou muito a maneira que a gente começou a pensar inicialmente, formou a nossa maneira de pensar. Então ele vai mostrando, e como o Sr. John Walker é um norte-americano, ele participou desses movimentos todos. Então ele participou, por exemplo, das campanhas da Kathryn Kuhlman, ele estava lá presente, de outras campanhas de cura, de movimentos, todos esses movimentos que ele estava descrevendo, ele esteve presente em vários deles, e depois ele veio para o Brasil e começou esse movimento, e ele é o pai do meu pastor, que foi o fundador do CPP, do Curso de Preparação Profética, onde a gente estudou pela primeira vez na escola bíblica. Chegou em Montemor, em Baltimore. Chegou em Montemor, né? Eles começaram a escola bíblica lá. Mountmore. Não, mas no gauchês é Montemor. Né? Não, Montemor, né? Aí, então, a gente estudou e para mim, esse livro foi um dos principais que despertou minha paixão por avivamento, por oração. Então, a via que a gente chegou nesse assunto não foi exatamente uma via muito assim intelectual de interesse pela história em si, foi de paixão por avivamento. Foi visceral, né? Porque quando você começa a se apaixonar por avivamento, depois da Bíblia, estudo de biografia dos homens de Deus Maravilhoso. e as histórias dos movimentos em si, é o que vai te pegar para alimentar a chama por isso, né? Sim. Então, gradualmente, eu e a Carol, a gente foi fazendo isso, lendo biografias, lendo história dos homens de Deus, e isso foi alimentando a chama para oração, para avivamento. É porque nenhum de nós viemos de igrejas carismáticas, né? Isso que eu queria perguntar. Não. Qual que é a origem da tradição de vocês? Nossa, a gente é cachorro vira-lata. A gente é total. vira-lata, a gente é coxa de retalhos. É bicho solto. Eu converti, assim, nasci de novo na Quadrangular, e aí depois de, acho que 1 ou 2 anos na Quadrangular, eu comecei a participar da Igreja da Comunhão Ágape, do pastor Marcelo Jamal, no Rio Grande do Sul. E, na época, o nome neopentecostal não era mal visto. Então, eu lembro que eles falavam, nós somos uma igreja neopentecostal. Eu lembro de claramente falar Eu também lembro, cara, de várias igrejas que, tipo assim... era uma confissão. Que dava uma ideia de, tipo assim, somos os novos pentecostais. Isso, era uma coisa boa na época, eu lembro. Aí, disso, eu migrei para o movimento da adoração extravagante, do David Keelan, do pastor Cirilo, eu fui para essa linha. E aí, depois de alguns anos, então que eu fui morar em Montemor, e estou lá já há uns 15, 16 anos. E aí que eu fui entender porque esse movimento da adoração extravagante... Mas tu foi para Montemor já por essa pegada da igreja e tal? Eu fui para estudar. Que tinha um seminário lá. Que tinha um seminário lá, né? O CPP, eu fui lá para estudar. E aí, quando eu terminei de estudar, eu fiquei tão mexido com tudo que eu aprendi que eu falei, eu quero ficar junto desses professores, desses pastores, porque eu senti muita identificação. E eles então me receberam como discípulo, como filho, e eu fiquei lá. E aí foi que eu tive essa direção de Deus, depois de alguns anos, de plantar a igreja junto com os outros obreiros do curso, né? Claro, não foi sozinho. Então a gente começou o processo de plantação. E aí, quando a gente começou o processo de plantação, não era a partir de qualquer tradição pré-estabelecida. A gente não tinha uma tradição prévia, só tinha apenas o contexto do Harold Walker e do John Walker, que são os que nós poderíamos chamar assim dos fundadores do que nós chamaríamos, não são os únicos, claro, do movimento das comunidades evangélicas do Brasil, de onde veio a Sara Nossa Terra, de onde veio a comunidade de Brasília, a comunidade de Goiânia. Tiveram outras comunidades, né? Comunidade de Porto Alegre, várias comunidades que eles não são os fundadores, mas tiveram contato. Mas estiveram perto ali daquele movimento de Goiânia? Isso, exatamente. Eles são os fundadores, são os originadores disso, porque eles estavam lá no interior de Goiás, e esses irmãos de Goiânia, eles iam para o interior de Goiás e recebiam influência do Sr. John Walker, e daí de lá eles voltaram. Legal, todos eles, Alda Célia, todos eles que eram de Goiânia, eles iam, antes de existir esse movimento em Goiânia, eles iam para o interior de Goiás e recebiam esse discipulado do Sr. John Walker. Eles tinham um ministério de literatura muito forte. Então, eles traziam muita coisa que estava rolando nos Estados Unidos, traduzia para o português e espalhava pelo Brasil. Então, a comunidade de Goiânia nasceu a partir disso que estava acontecendo com eles em Rubiataba, no interior. Então, se nós fôssemos dizer, a gente é tipo um 2.0, assim, entre aspas, né? Um 2.0 das comunidades de Goiânia, das comunidades. É uma continuidade
Só que junto com isso tem toda essa influência que eu recebi da adoração extravagante, da influência do Dan Duke, do David Keelan, do Gregório McNulty, que eu fui bebendo desse período antes de ir para Montemor, né? Eu li esses livros de avivamento e tal, então eu recebi essa influência deles muito forte, né? E quando eu fui para Montemor, eu tinha também uma influência, assim, na época estava bombando, anos 2006, 2005, estava muito forte também na literatura, coisas como Frank Viola, coisas sobre igreja nas casas, igreja orgânica, então também tinha muito essa influência. Então, a nossa igreja nasceu de um mix dessas três coisas, a influência desses movimentos das comunidades, o movimento de igreja orgânica e essa questão de avivamento. Então, a gente bateu tudo isso e nasceu a nossa igreja. Né? E você, Carol, veio Eu converti na Adventista. Uau! Olha que coisa. Ouvindo a Raiz. Não existia Raiz, né? Não, brincadeira. Estou ficando velha. E tive a experiência do batismo no Espírito Santo na Adventista. Fomos convidados a nos retirar, né? Porque a confissão não permitia. Eu passei por essa experiência bem legal. Mas tem um movimento meio carismático na Adventista rolando, não tem? Sim, e tem uma Adventista... Tem um que é da promessa, né? Que eles creem. Bom, mas aí fiquei perambulando pela internet, né? Então sou parte do movimento da internet, né? Que há 20, 30 Igreja anos. online. A Carol já viveu igreja online. Na época era Orkut, né? E foi assim que eu encontrei. Era comunidade. Comunidade Orkut. Comunidade dos Penteca. E foi assim que encontrei, ó. Meu pituquinho aí no Orkut. Glória. Começou a me ensinar a já teologia. Já tinha essa barba em chamas assim ou não? Um cavanhaque, né? tinha só o nhaque, né? O cavalo não tinha. E aí foi meu professor, ó. Foi me ensinando via internet, aí deu certo. E aí daí tu foi pra Montemor também? Fui. Ah, pra tá. Montemor. Mas tu é da onde? Recife. Ah, olha só. Foi buscar lá no Nordestão. A gente nunca brigou, né? Se encontraram no meio, pô. Tá, vamos pro meio pra gente... Não brigar. Mas que legal. E de fato é importante, né? Agora eu queria que vocês... vamos trazer definições? Ok, vamos lá. Vamos lá. Porque a gente precisa... Porque assim, a gente está num tempo onde retomar as definições de movimentos no solo brasileiro é muito importante. Identidades, né? Hoje, né, a gente fala muito... sou reformado, mas daí alguém já retoma. Mas o que você entende por reformado? Eu sou calvinista. O que você entende por calvinista? Eu sou pentecostal. Mas o que você entende por pentecostal? Então, vamos às definições. O que é o carismatismo? O que é o movimento carismático? Porque quando se fala disso aí, eu lembro do grupo de jovens da católica carismática. Sim, no Brasil a isso que... Quando fala carismático, no Brasil, sempre pensa nisso. Tanto que quando a gente... começou a usar esse termo, não que a gente era os primeiros, mas a gente começou a usar por causa desse livro, dessa influência do movimento que a gente faz parte, que usa isso como fazendo referência ao que a gente vai explicar, e que, óbvio, também vai englobar os católicos de alguma forma, por causa do desenvolvimento na história desse termo. Daí, quando tu mas, infelizmente, quando a gente falava publicamente, pensava que estava se referindo ao catolicismo, né? Quando tu pregou esses dias de bata, assim, eu falei, foi mesmo. Aí já era, né? Perdemos um. Perdemos. Tiago Cavaco falou, tá fazendo cosplay de Idade Média, né? Pior que é verdade. Cavaco é o melhor. É o melhor, né? Não tem como. Português tem uma acidez, né? É uma acidez portuguesa, mano. Então, quando nós tínhamos toda uma teologia formada, só que nós não tínhamos uma confissão, a gente não tinha colocado para fora claramente a nossa confissão. Mas nós tínhamos uma confissão interna, assim, basicamente do que a gente tinha entendido da palavra e das experiências que nós tínhamos. Então, anos dando aula, a gente era uma escola que recebia pessoas de vários lugares. Então, a gente recebia alunos, por exemplo, de contextos que, por exemplo, alunos que não eram batizados nas águas e eram convertidos e falavam em línguas. Alunos que eram batizados nas águas e não eram convertidos. E convertiam durante o curso. E aí queriam batizar de novo. Porque, na verdade, o primeiro batismo, talvez... Porque quando a gente dava aula sobre o que era batismo, eles entendiam que o primeiro batismo deles foi só um banho de água. O meu não valeu. Pessoas que achavam que eram batizadas no Espírito Santo porque falavam em línguas e descobriam que as línguas delas eram uma coisa que elas imitavam os outros. Então, a gente teve
pessoas que eram cheias do Espírito Santo, tinham dom de profecia, mas não falavam em línguas e achavam que por causa disso não eram batizadas no Espírito Santo e sempre se sentiram crentes de segunda classe. Então a gente teve uma gama de experiências liderando o curso lá em Montemor antes de plantar a igreja. Então a gente teve um chão de fábrica de experiências pastoreando e discipulando pessoas. E isso foi, junto com a leitura da Bíblia, a gente foi vendo que, peraí, esse negócio de dizer que só quem fala em línguas é batizado no Espírito Santo, eu já não acreditava nisso. Mas olhando, a gente percebeu que tinha um ponto pastoral que, olhando na palavra, também não se adequava, que era: não existe crente de segunda classe. O N. Gruden, né? Vai dizer isso. E aí, quando eu cheguei na teologia sistemática do Gruden, achei o que eu tava pensando. Tá ali. É. Tá ali. Não existe crente de segunda classe. Então, quando nós formos colocar a nossa confissão para formar o Convergência, a gente colocou isso aí, que nós somos carismáticos. Mas quando a gente fala, parece que é católico. Então vamos definir. Nós temos um movimento pentecostal, começou em 1917, né, que seria a data... Não, 17 é reforma, né, que é 1517, né? 1904. 1901. Foi 4 e 5, né? Da menina que falou na sala. Então, 1900 tem o movimento pentecostal com a ênfase de que, definição, batismo com o Espírito Santo tem a evidência de falar em línguas. E que o movimento carismático, em 1967, tá certo? 1960 e 1970. Isso, 1960, 1970, que o enchimento, não batismo, o enchimento com o Espírito Santo, ele não precisa ser precedido com o sinal ou a evidência do falar em línguas. Basicamente é isso. A diferença, né? Até o nome... porque quando surgiu o movimento carismático, eles começaram a ser chamados de neopentecostais. E tudo muito nos Estados Unidos. Então, tinha os pentecostais, né? O Pentecostes, Azusa e tal, línguas. E aí, quando surgiu o movimento... Eu costumo resumir o movimento carismático da seguinte forma. É claro que quando a gente resume, fica bem grosseiro, né? A coisa, mas basicamente Mas é isso que vai pro Twitter, vai. Bora, faz o corte aí. É isso que cancela, vai. É isso que dá bom. É a experiência do enchimento do batismo, o enchimento do Espírito Santo em igrejas tradicionais, igrejas históricas. Isso. Então, década de 60 e 70, depois do movimento pentecostal, eles até fazem uma análise histórica, né, da Segunda Guerra, porque no começo os pentecostais eram ridicularizados. E a maioria da galera era pobre mesmo. Era negro, tinha negro e branco. Era a galera do Charamandaia mesmo. Então, era ridicularizado até nos jornais. O movimento de Azusa, ele começa na periferia, né, de Los Angeles, enfim. E aí, depois da Segunda Guerra, os pentecostais começaram a prosperar mais financeiramente, a serem mais aceitos na sociedade. E foi bem nessa época que a gente vai assistir mesmo o mover do Espírito invadindo igrejas históricas. Então, a gente vai ver pastores, batistas, presbiterianos, luteranos, tendo experiências com os dons do Espírito. Não só o falar em línguas, curas e tal. E aí, assim, o que é isso? Chamaram de neopentecostais. Eles não gostavam desse termo, queriam um pouquinho separar dos pentecostais. E aí, eles se autodenominaram carismáticos, né? Mas é interessante que carisma, dons. a experiência que um deles tem, eu lembro no livro do Seu João, ele fala que, não sei se é um luterano, que ele fala que ele está sentado no sofá e que os pastores da Assembleia vêm impondo as mãos, falando em línguas na direção dele, e impõe as mãos... Eu acho que é o Dennis Bennett, que acho que é a primeira história. né? É na década de 50, é uma das histórias mais legais. Até tem um livro dele que foi traduzido no Brasil, e é até engraçado, né? Porque é um movimento tão recente a nós, que é coisa que, assim, avós, pais, sabe, da nossa geração, participaram no Brasil. Porque chegou, né? Sim. Mas o Dennis Bennett, ele era da Episcopal. E ele descobriu na igreja dele que tinham alguns membros diferentes. Que eram mais no serviço, mais dedicados e tal. E ele foi conversar com esses membros e descobriu que eles eram batizados no Espírito Santo. Deixou aquilo curioso e tal. E aos poucos aquilo levantou assim a bola e ele começou a estudar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, a pessoa do Espírito Santo no Inário, na teologia. E me lembra muito o livro do Francis Chan. Francis Chan escreveu um livro, Deus Esquecido.
Uhum. né? E ele começa a ver essa questão dos dons, a repensar isso. Só que ele fala assim, beleza, tem uma obra do Espírito Santo que a gente tem desvalorizado e tal, mas falar em línguas não é importante para ele, né? Por que a história do Dennis Bennett é a mais legal do movimento carismático? Ela é uma das primeiras, até em termos de tempo. Porque ele aceita orar com esses irmãos, buscando o enchimento do Espírito Santo. Uhum. Sabe? Esse novo encher. E a experiência dele é relatada num livro como uma experiência racional. O David Bennett era Dennis Bennett. Dennis Bennett, ele era de uma igreja histórica, ele era de uma tradição histórica. Episcopal. Ah, tá, episcopal. Episcopal. E aí ele vai relatar, e ele fala em línguas. Ele tem experiência de falar em outras línguas, e ele relata a experiência não como uma possessão. Super calmo. Super calmo. E é um marco, né? Que consegue controlar. Ele conta a experiência. Mas esse aí é o cara que eu admiro. E aí, quando ele começa a falar em línguas, não tem isso no relato? Perguntam pra ele, mas e aí? Você vai sair da igreja? Ele, por quê? Não tem. Então, isso é um marco também, porque é isso que essa experiência dele é como se fosse um arquétipo do que é o movimento carismático. Ele é calmo, assim, não é que ele tem que ser, mas é que a experiência dele parece que encapsulou isso. Ele é calmo, sereno, né? ele é sereno, ele é racional, ele não abandona a teologia. E não estou dizendo que o pentecostal é isso, mas é que parece que houve uma diferença, por quê? Porque o movimento pentecostal, ele estabeleceu uma denominação. A Assembleia de Deus, ela nasceu a partir dessa experiência, né? Então, o movimento carismático, ao invés de romper, houveram rompimentos, claro, e eu posso falar sobre eles depois, mas a maioria não foi um rompimento, ele foi dentro da estrutura. O movimento pentecostal foram novas estruturas que eu creio que Deus mesmo criou elas, que Deus mesmo trouxe elas, mas o movimento carismático foi dentro e foi calmo. O Dennis Bennett é um exemplo muito lindo disso. Essa questão eu fico meio impressionada, assim, o movimento carismático, quando a gente lê. Pode falar de livro aqui? Pode, claro. Tem um livro chamado Século do Espírito Santo, a editora Vida relançou. Wilson Sanan. Ninguém sabe falar o nome desse homem. Ligaram lá pro cara e falou, eu chamo o Wilson. Me diz aí teu nome. Não é um livro de um historiador. É um livro de alguém que participou do movimento carismático, mas é um livro fantástico. Ele vai contar toda a história do movimento pentecostal, carismático. Eu acho que todo pentecostal e todo carismático tinha que ler esse livro. É maravilhoso. E aí ele conta a história Tem. Editora Vida. Editora Vida. Isso, legal. Tem. Relançou há pouco tempo, inclusive, que tinha acabado. Então ele vai contar a história de vários pastores, líderes de igrejas históricas que tiveram experiência com os dons do Espírito. Que eram históricos As e que histórias receberam... são fantásticas, assim. Tem um cara, acho que é o Tommy Tyson, que ele tem uma filha com paralisia, ele tá lendo a Bíblia e vê, é igual eu vendo The Chosen. Meu Deus, é muita cura, Senhor. Os evangelhos é só cura. Ai, ui. Aí você fica assim. E aí ele orou e a menina foi curada em casa. Legal. Ele, tipo assim, o que aconteceu? E aí ele vai atrás de um cara da Assembleia de Deus. Então, é até interessante. Pra explicar. Teve um contato entre carismáticos e o pessoal do pentecostalismo. Mas é uma história linda. 2 décadas. Acho que acho que o que fica evidente, ou pelo menos aparentemente, é que o movimento carismático parece que ele parte da Bíblia, do intelectualismo, para o carisma. E o movimento pentecostal nasce da experiência e precisa retornar para a Bíblia, né? Então, meio que um ponto de equilíbrio, assim. O movimento pentecostal, ele nasceu da Bíblia porque quando, na virada do ano na virada do século, né? A pergunta que foi feita lá em Topeka para os alunos foi: qual o que estava faltando? Qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Isso, e tinha algo também que estava faltando para cumprir a grande comissão no mundo. Tinha algo que ele perguntou isso, né? E aí os alunos concluíram que era o batismo com o Espírito Santo e evidência em línguas. Foi a conclusão que os alunos tiveram lendo Atos. Então, Entendi. Então, assim, eu não estou aqui dizendo se está certo ou se está errado. Mas o Seymour, ele estava nesse... Não, ele não estava. Nessa parada? Não, ele não estava. Então, essa experiência que eles tiveram e que daí a menina que fala em línguas do 1º de janeiro de 1900, ela fica... Ela fala chinês. Ela fala chinês por 2 horas. E escreve. Então, assim... Só pra você ter uma noção, na época... É um nível muito alto. Isso é antes de Azusa, né?
Qual é o nome dele, amor? Não é o William Branham, como é o nome dele? Não. Charles Parham. É. Ele, que era o professor. Sim. aham. Ele passou a acreditar. Praticamente é o fundador do movimento pentecostal, né? Mas ele não. Os Só que o alunos, Seymour os alunos pegou e- foram e- batizados do Espírito Santo antes dele. Receberam a experiência Então, ele antes dele. teorizou a parada, mas quem Porque viveu foi os alunos. porque ele saiu para as festas de virada de ano e os alunos ficaram na chácara estudando, porque ele deixou essa pergunta e foi para as festas de virada de ano. Jogou a bomba e saiu correndo. Isso, e os alunos ficaram orando e receberam a experiência. Uau, mano, que legal. E ele falava que precisava só disso, do batismo do Espírito Santo, para ir às nações. E para nações pregar. Porque aconteceu com línguas idiomáticas, né? E de fato, né? Quando a gente olha para o movimento missionário, ele sempre é impulsionado por avivamento, é impulsionado por carisma. Normalmente, esse movimento, vamos chamar dessa forma, mais racionalista, ele não é missionário. Existem pouquíssimos movimentos racionalistas missionários, né? Ainda que talvez ainda não catalogado ou categorizado como pentecostal, carismático, alguma coisa do tipo, ao longo do percurso da história da igreja, a gente percebe que as pessoas que se deram à missão foram pessoas que estavam cheias do Espírito, né? Movidas pelo Espírito, enfim. Aí o movimento pentecostal, ele cresce e ele vai gradualmente se tornando, porque ele começa em 1960, Uhum. mas... Pentecostal, você falou pentecostal. Sim, ele vai crescendo. O carismático começa em 1960, né? Sim. Mas entre 1960, antes de 1960 e 1950, tem um movimento que a gente chama do movimento de cura. Uhum. Então, que são o quê? São os pentecostais que Deus começou a usar com cura e eles tinham tendas e eles curavam. Então, Pregadores itinerantes. pregadores né? itinerantes que saíam. Então, Traz essa mistura com o neopentecostalismo de hoje, né? então Talvez lembra que, sendo por exemplo, a anacrônico até no quadrangular, termo, a mas- quadrangular ela era chamada de cruzada. Por quê? Porque a quadrangular era muito uma igreja, a M.C. McPherson e os outros, eles iam em tendas e eles iam ministrando em tendas. Então, minha opinião, olhando, é que tem algum ponto aí de contato, de transição entre o pentecostal para o carismático com esses movimentos, porque era uma coisa assim, eram multidões que saíam, não só não crentes para receber cura, mas também os crentes iam para esses lugares, o Sr. John Walker participou disso, e o principal deles, que infelizmente tem um final trágico, é o William Branham, né? Acho que é assim que fala, né? Que infelizmente se tornou, caiu em heresia, tem uma igreja pseudo-cristã hoje, né? Que segue ele, mas ele era, assim, vai dar, como é que eu vou dizer? Vai dar cancelamento, mas não tô nem aí, né? Ele era sinistro. Gente, o nível de palavra de conhecimento, é por isso que as pessoas se escandalizam, porque pessoas que começam bem podem errar e cair depois. Gente, ele tinha um nível, e o Sr. John Walker foi nas reuniões com ele. Basicamente assim, o cara não pregava nada, o cara não sabia pregar, não era bom pregador. Uhum. Mas ele tinha tipo uma aliança com Deus que quando o anjo chegar, o anjo da revelação chegar, Uhum. você começa. Então era assim, esse negócio que as pessoas fazem fake hoje, Uhum. de revelar CPF, revelar... Imagina na época quando não tinha tecnologia pra fazer isso. Quando não tinha CPF. O que revelava, né? Cara, ele ficava enrolando assim, então, fizemos um passeio esse final de semana, fomos lá em tal lugar, enrolando. Até que chegava a revelação. O Sr. John Walker, quando dava, ele mudava. Brother, ele chegava... Você... Tem vídeo na internet. Tem dá pra vídeo. ver. E assim, gente, tem foto, pode botar a foto no FBI, foto William Branham, FBI, tem a foto com a auréola dele, do FBI, com a auréola de fogo. Que Então, começaram a investigar ele, né? Porque pra ver como é se que ele tem uma era auréola de fogo na foto do FBI? É real, não é fake, é foto do FBI, literal. O cara era investigado porque não... Como que tem uma pessoa levitando no culto, como que tem... Era tipo assim, era muito sinistro, não é um negócio simples. Ele falava, você que mora na rua tal, que tem um problema na perna direita, o problema assim, seu nome é tal, vem aqui na frente. Era assim, cara. Sim. E assim... Hoje soa meio zoado por conta dessa galera sim. que, enfim... Aí o que acontece? Tinha um outro líder, que era o Oral Roberts,
Ou era o... Oral Roberts foi um dos primeiros ministros de cura a ter rádio, TV. Mas era ele que quis ajudar? Não, é o Gordon Lindsay. Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, que é o do Cristo para as Nações. Isso. Que é o fundador do Cristo para as Nações. O Gordon Lindsay chegou junto para ajudar ele, porque o Gordon era tipo um mestre. Uhum. Então o Gordon queria ajudar, trazendo equilíbrio, trazendo... Fundamentar, assim. Isso. E ele não quis, ele deu uma rompida com o Gordon Aí que e aí vacilou. ele quis ser o mestre, ele deveria ser só o cara que liberava poder, orava, e aí teve esse rompimento e ele começou a dizer que ele era o Elias que deveria de vir. Saiu uma heresia Caraca. fortíssima. Cara, e aí depois que ele morreu, assim, eu não vou nem contar a história da morte dele pra não dar mais Mas bora cancelamento. falar de coisa boa, TechPix. Não, mas é que assim, a história, na Mas é muito história, interessante na isso, morte cara. dele teve uma ressurreição, só pra você entender, mas não vou entrar no detalhe, mas eu já falei. Então assim, foi muito ruim. Na morte dele foi uma carruagem de fogo, Não curiosamente, entra, que buscou o outro. não E aí assim, entra. e a seita que veio a partir dele tá esperando ele ressuscitar. Tem uma seita hoje. Cara, Tabernáculo da Fé, chama O cara Tabernáculo da Fé, começou tem no bem. Brasil. Tem os livros dele, com as revelações, tudo. E, cara, só que ele foi um cara que influenciou muita gente Uhum. pra acreditar em dom de profecia, porque o lance do dom de profecia, esse movimento pentecostal, era muito assim, fala em línguas, entrega profecia, e ele foi, parece que, abrindo mais possibilidades. Uhum. Só que as pessoas passaram a acreditar que tinham outros dons. Cura e profecia mais intenso. Uhum. E o Gordon Lindsay foi se tornando um cara mais aberto para relacionar. E aí você vê outras pessoas surgindo. Então aí parece que foi abrindo para outros ministérios, outras denominações. E aí tinha um cara, entre os pentecostais, um cara assim, muito radical, que tem um nome bem difícil de falar, que é Smith Wigglesworth. Já ouviram falar nesse cara? Não, Smiggle. Amigo. Smigoloff. Smith Wigglesworth. E ele era um pentecostal, não sei se era da Assembleia de Deus. Eu acho que era, não lembro. Ele ressuscitava a gente no soco. Literalmente. No tapa, curava Tem a uns gente. que mata a gente no soco, outros ressuscita. Gente, os livros dele são tremendos. Ele era um homem de fé na África. Gente, o Smith Wigglesworth, ele... Comprem todos os livros dele. É assim, você vai ler, você vai passar a noite em claro com o nível da fé desse homem. É um negócio incrível. Uhum. Ele foi um homem que por anos ele era um encanador, tô certo? Ele era um encanador, ele só levava a Bíblia da mulher dele, porque a mulher dele era uma pregadora, ele levava a Bíblia dela para cima e para baixo, tá? Para ela pregar, e um dia Deus chamou ele para pregar. Um dia ele tá na casa de um homem, ele já tá velho. Esse homem chama David Duplessis. Uhum. Ele tá na casa desse homem, ele tá orando, esse homem recebeu ele para ministrar. E o Smith Wigglesworth era doido por Jesus. Ele tá orando, ele não conversava com ninguém de manhã. Ele levantou de manhã, no meio do devocional, e ele atravessa a casa, e ele vai no David Duplessis, e ele mete a mão no colarinho do David Duplessis, e bota ele na parede e fala: Deus te chamou para ir até os católicos, e liberar perdão e liberar o Espírito Santo sobre eles. E volta pro devocional e se ajoelha, desce pro café como se nada tivesse acontecido. A história do David Porque Duplessis é eu linda. duvido que o Smith Wigglesworth acreditava que podia, que católico era salvo. Eu duvido. Quer dizer, Uhum. agora eu não sei depois que ele falou isso, porque o cara era super tradicional, Uhum. super pentecostal. E o David Duplessis, e o que o Duplessis fez? Conta a história do Duplessis. Não lembro. O que ele fez? O Conta David você. Duplessis foi convidado para o Concílio do Vaticano II. Ah, depois de muito Caraca, tempo, mano. sim. Olha só. E ele foi conhecido como Mr. Pentecostal. Mr. Pentecostes, o Senhor Pentecostes. O Senhor Pentecostes, é isso mesmo. Porque ele começou a dizer o seguinte, é isso que eu te falei em off-topic, Uhum. que o movimento carismático, dentre várias coisas, houve um mix ali e levantou-se a bola da unidade. Uhum. Porque agora você tem igrejas de denominações diferentes que creem nos dons do Espírito. Uhum. Em alguns Criou um elo aspectos, comum. isso, gerou divisão? Gerou. Você tem igreja tal, tradicional, e a igreja avivada, né? Uhum. Eu vou citar os nomes aqui. As igrejas que têm o nome de renovada. Renovada. É carismático. Aham. Sim, sim, sim. Houve uma divisão. Mas, ao mesmo tempo, houve também, começou um movimento de unidade dentro da igreja, principalmente nos Estados Unidos. Então, o David Duplessis é o cara que foi até os católicos, dialogar com os católicos. Foi extremamente criticado, mas ele dizia Criticado assim... pelos católicos e pelos evangélicos. Ele era da Assembleia de Deus. É, né? apanhou de todos Ele os lados. entra no Vaticano II. Imagina
Ele não participou como... Ele participou como ouvinte. Uhum. Aí ele entra no Vaticano II com um broche escrito 70 vezes 7, perdão. De perdão. Caraca. E aí ele é chamado para falar. Uhum. É. Lembra o que ele falou? Ele fala assim, irmãos, sermão, imagina, na frente do Papa. Qual a diferença? Que papa que era o Ratzinger? Era o Ratzinger? Não, era Não, faz muito tempo. Era um papa bem legal, o João Paulo... Não. É o segundo, não? Não, é antes. Antes. Esqueci. É um papa que foi bem o aberto, Papa que assim. abriu para o batismo com o Espírito Santo, que inclusive tem uma... Que começou o movimento carismático na Igreja Isso, Católica. que inclusive aceitou. tem aquela... que foi canonizada. Canonizada? Aquela freira que foi canonizada que pediu para ele abrir, né? Que ela fez o... A que ela oração do Espírito Santo. que fez a oração do Espírito Santo. O sermão dele é: qual a diferença entre vocês, históricos, igrejas históricas, católicos, e nós, pentecostais? É que vocês têm o bife congelado e nós temos ele frito. Mas todos nós temos o bife. Esse é o sermão do cara na frente do Papa, velho! Sensacional, cara. Nós temos ele frito, bom demais. velho. Sensacional, mas o bife tá ali. O bife tá ali. Caraca, Mas falando em unidade, essa questão... a gente Sensacional. teve lá nos Estados Unidos, a gente foi lá no estádio do Chiefs, né? A gente até gravou um vídeo, porque em 1977 teve a maior conferência de unidade do mundo. E dá pra assistir no YouTube trechos. Eu amo, porque, tipo assim, gente, já tinha câmera, a galera trabalhando, né? Da hora. Aham. Essas Que coisas. daí, essa conferência foi tipo o arco Que foi qual o nome no dela? fim de tudo Conferência isso. de Kansas City, de 1977. Foi não o teve arco nome. depois de tudo isso. Foi o... É, Na nossa opinião, foi o ponto mais alto. foi o ponto mais alto do movimento carismático. Uhum. Então você tem ali igrejas presbiterianas, todas. Tem judeu Católicos. messiânico, tem não denominacional, tem batista, tem luterano, tem menonita. A lista, assim, é infinita. E você assistir a pregação deles é a coisa mais linda do mundo, assim. Tá, e daí o que une tudo isso, então, A- é a o questão batismo do do enchimento do Espírito. Espírito. Isso. E que não necessariamente é o falar em línguas. Não. Mas é uma experiência distinta que pode ser manifesta por se deitar no chão, levantar as mãos, dizer palavras de amor Ou a nada. Deus. Ou nada. Uma paz interior. Ok. Vamos deixar bem Algo claro sobrenatural que aconteceu. a diferença, assim, entre pentecostais e carismáticos na questão do batismo do Espírito Santo. Vamos explicar. Então, Vai pro lá. carismático, o Ô, batismo... Carol, só antes de tu falar, uma definição, a Carol trouxe uma definição básica lá, que é Carismático e pentecostal. Não, a definição do carismático que tu tinha dado lá antes, até que tu falou pode ser reducionista, mas eu acredito isso. a Das experiência línguas. do Espírito Santo nas igrejas históricas. Históricas. É isso? Pra ti a melhor definição essa também. Que legal. De um viés histórico. Por exemplo, Nós não estamos falando... Nós Não estamos, de teologia. É uma teologia Ok. histórica. Não estamos usando teologia bíblica ou sistemática para Perfeito, explicar. É uma perfeito. perspectiva histórica. Perfeito. E nem denominacional. Ou seja, talvez um irmão luterano, ele pode pegar os documentos da igreja dele e falar que é diferente. O irmão da Assembleia vai pegar... Nós não estamos dentro de uma denominação. Eu não estou nem falando, dizendo que essa é a forma confissão isolada, da onda, né? por exemplo, ou a confissão do Convergência. A gente está falando de uma perspectiva histórica geral. Perfeito. Mas, por exemplo, uma comunidade nova no Brasil, Convergência, ela se denominar carismática, ela pode, mesmo não tendo uma linha histórica, por exemplo? Claro. Sim, Ok. Claro. porque aí já vai pra teologia. O que acontece, E liturgia, né, é que também. alguns movimentos... Aí se dá mais na sua prática mesmo, diária. mas o que prática. acontece é que alguns movimentos pensam que são históricos Aham. e eles são third wave, Uhum. ok? Bethel. Bethel não é histórico, não é carismático. Uhum. Bethel é third wave, terceira onda. Então, terceira onda, Ó, vamos lá, rapidão. Ó. Pentecostais, carismáticos. em termos de linha do tempo. Uhum. Pentecostais, carismáticos, terceira onda. isso. Agora explica o que é terceira onda. Então, terceira onda é um movimento que vai surgir a partir do Peter Wagner e do movimento de crescimento de igreja. Teve uma relação com John Wimber. O John Wimber e o Peter Wagner e os caras relacionados com eles são os principais, né? John Wimber é o fundador da Vineyard. Uhum. Então, qual é a ideia? A ideia aí já é uma evolução, porque no carismático você vai ter a ideia de que para o exercício dos dons, você precisa do enchimento do Espírito Santo. Uhum. No terceira onda, você tem uma noção de que você já tem esses dons, Uhum. basta você manifestá-los. E daí você vai ter a terminologia
ativação. Já viu que algumas pessoas falam assim, vamos ter um momento de ativação? Isso é linguagem terceira onda. Ok. Ok? Então, que hoje a Bethel tem sido a grande mais conhecida terceira onda. Por quê? Porque, se você olhar a história da Bethel, John Wimber cresceu aos pés... Bill Johnson cresceu aos pés do John Wimber. Todo louvor da Bethel, ele é uma evolução do louvor da Vineyard. Ok? As pessoas não conhecem Vineyard das antigas e tal, conhecem Vineyard do Brasil, né? Mas o Vineyard é um dos movimentos mais importantes de adoração no mundo. As canções são muito ungidas. E que também é da região, da Califórnia. Lá, isso, exatamente. Então, e que é um movimento que veio do movimento carismático. Por quê? Que é um ponto... Jesus Movement. Jesus Movement. O Jesus Movement é o quê? Deus moveu. Veja, o movimento carismático é um ponto. Então, qual é o ponto extremo tradicional do movimento carismático? O ponto extremo tradicional do movimento carismático, a Igreja Católica. Mas qual é o ponto, como é que a gente poderia dizer, não tradicional, fora da curva do movimento carismático? Os hippies. O Jesus People, Jesus Movement, os hippies, é a mesma coisa do que aconteceu na Igreja Católica. Ou seja, a igreja... Porque se você parar para pensar, numa igreja histórica como a Igreja Católica ou como na Igreja Luterana, você vai ter, pelo menos... E talvez, não sei como é que é para vocês aqui na onda, mas quando a igreja começa a crescer muito, você vai ter pessoas que frequentam, não necessariamente aquele membro oficial, mas pessoas que frequentam que não são salvas. Não, então, certeza. dentro do movimento carismático, você tem o encontrão, tá? Não confunda com o encontro com Deus do G12, mas o encontrão. E o encontrão era essas reuniões dos movimentos carismáticos, onde as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. Era um evento para isso. Isso. Para Só o que enchimento esse do Espírito evento, que era para o enchimento do Espírito Santo, na verdade, Deus usou para a conversão dos católicos. Uau. Por quê? Porque várias pessoas frequentavam o catolicismo por anos, mas não tinham experiência real individual com Jesus. É a cultura dos retiros espirituais. O retiro. Voltando, né? Então, eu fiz esse tipo de retiro quando eu era adolescente. Depois que eu fui voltar na minha história, lembrar que eu participei de retiros assim. E você tem retiros assim lá em Recife, Os Cursílios, da Episcopal, você tem isso até hoje. Então, o que acontece? E talvez o encontro G12 seja um resgate disso, seja uma coisa desse tipo, óbvio que... Uma reprogramação. Isso, é diferente, uma releitura disso. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente fala de católico sendo batizado no Espírito Santo, quem é muito evangelical anticatólico vai dizer que católico não é salvo. Mas é que a pessoa não sabe o que aconteceu ali de fato. O que aconteceu é que não é que é um falso batismo no Espírito Santo sobre pessoas que não eram salvas. O que acontece é que nós cremos que batismo com o Espírito Santo e regeneração são sinônimos. Não são duas coisas diferentes. Então o que aconteceu foi de fato regeneração. Pessoas foram para retiros onde elas ouviam a pregação do evangelho, onde elas ouviam sobre a cruz. E porque várias vezes quem estava ministrando nesses retiros de maneira underground, sem vários bispos saberem, eram pastores, eram líderes evangélicos. Tinha uma ligação entre assembleanos e católicos. Então, assim, tinha muita comunhão. Era um movimento, como é que chama? Underground. Então, assim, eu conheço um movimento aí no Brasil de mais de 3 mil católicos. Sim. Que são, assim, convertidos, usando com Deus. Pra pensar que as músicas, Padre Marcelo Rossi, assim por diante, grande parte são de cantores e compositores evangélicos. Sim. O Marcelo Rossi gravou muita música das Zaf Borba. Eu tenho um amigo meu que é padre, bem conhecido nas redes sociais, e grande influência dele foi Valnice Milhomes, foi movimentos de oração, e hoje ele é um cara super intercessor profético dentro da Igreja Católica, um cara que luta pelo que é reto, pelo que é certo, e é um homem de oração, que ora comigo. Agora, eu estou dizendo que tudo no catolicismo é certo, que todos os católicos são salvos? Não, eu tenho aquela frase célebre que eu digo, pode católico ser salvo? Às vezes até evangélicos são também. Então, assim, do outro lado, os hippies foram batizados do Espírito Santo. E esses hippies batizados gerou Vineyard e Calvary Chapel. E isso, então, tanto o John Wimber quanto o Peter Wagner, quando eles vão para o seminário de
Não é Dallas, é Fuller. Uhum. Então, é no Fuller, né? Eu acho que o Fuller, o Peter Wagner, ele começa a liderar um seminário, que, se eu não me engano, é o Fuller. Ele tem esse seminário de crescimento de igreja. E a partir desse seminário, então, tem essa ideia de que o crente já tem... É uma evolução, né? Que o crente do pensamento carismático, ele tem já todos os dons, basta ativá-los. E tem também, junto com isso, uma ênfase muito forte na questão dos 5 ministérios. Uhum. Então rola uma obsessão, para mim, doentia, não saudável, em 5 ministérios, em descobrir qual é o teu ministério. Então, quando você vê muito isso assim de todo mundo querendo descobrir qual é o seu ministério... Tu é profeta? Fala dos 5. Terceira onda. Terceira onda. Terceira onda. Agora, a definição teológica, né? Não sei se a gente falou sobre isso, né? Não. Em Podemos... relação ao batismo no Espírito Santo. E, daí, em relação aos pentecostais. Pentecostais Ó, em solo carismáticos. brasileiro, isso é extremamente importante. Então, ó, definição, Carol Basso vai dar sobre a diferença entre os pentecostais e os carismáticos. Tá, me ajuda, amor, se eu errar. Vamos lá. Porque é o E seguinte, terceira onda, acho que é legal. E terceira onda, verdade. Porque terceira onda, eu tinha e ouvido muito neopentecostal pouco também, sobre né? terceira onda. Eu conheço muito pouco. é que assim, ó, Geis e Lipão, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a postar nas redes sociais, e o Ângelo também, sobre carismáticos e pentecostais, e todo mundo respondia assim, eu era carismático e não sabia. Né? As pessoas... Cara, é um sentimento que eu tenho em As relação pessoas- a mim, até em relação a nós aqui, em última análise, né? É porque, Tipo, assim, eu diria que tem um terceiro, porque que talvez alguns de vocês são, que é o continuista de cinto de segurança. que é o reformado que crê nos dons, mas Deus me livre nunca aconteça aqui. Não sei se... Porque é tipo assim... já fomos assim, né? Não, Agora o eu tenho vários amigos, que são assim. Eu sou carismático com cinto de segurança. Eu tenho vários amigos que são assim. Eu creio que existe, mas não sei como me mover nisso. Mas então, é por muito exemplo, complicado o mesmo, Guilherme tem a ver Nunes com era liturgia. um pouco assim. tem Aí ele com foi liturgia. congregar conosco lá, ele tá mais soltinho. Tô brincando. Ei, Não, mas é que aqui, ó, o Lipão é assim. Ah, se o Lipão um dia falar em línguas, vai ser tipo charamanaias, olho abertão, tomando um café. Já Lari é diferente, entendeu? Já Geis é diferente, entendeu? Aham. Eu vou te falar. pessoalmente, Tem os malucos Eu sei que a gente tá Cada um fugindo tem um seu mas eu pouco acho que é uma jeitinho. composição muito eu mais sei que tá fugindo um pouco do carismática tópico, mas eu acho que um ponto é o seguinte, que é um ponto assim... Difícil não, mas é um ponto que não é tão comum. É a questão que Paulo fala em Coríntios, que Paulo ele regula o culto. Como que, então, acho que qual que é o problema? É que quando a gente regula como deve ser o mover, isso é que as pessoas ficam constrangidas, porque parece que já não é mais mover. Quando a gente diz assim, não, se vai falar em línguas, faz assim. Se vai profetizar, faz assim. E a gente faz isso muito lá no Convergência. Eu explico como existe profetizar. uma ética. Eu dou aula de como profetizar. E isso parece, tipo assim, cara, como assim? Mas se Deus tá falando... Não, brother. Deixa eu só explicar, amor, rapidinho. Quando ensinar a profetizar, não é... Eu tô ensinando a usar o poder, mas a forma, Isso. a Tipo, ética receber que se o algo faz. de Deus. Isso. Agora, a partir disso, cara, Paulo diz assim... Qual é a ética de como entregar o que você recebeu? Perfeito. Mas como a gente procede? Ontem mesmo eu Perfeito. procedi dessa forma, né? Isso. A gente vai agora tirar um tempo para ouvir a Deus. Pronto. Agora a gente vai tirar um tempo de forma serena para você, se recebeu de Deus uma visão, uma palavra, procurar essa pessoa Isso. e dizer para essa pessoa essa palavra, mas deixando evidente, não em primeira pessoa, de que isso foi uma impressão que você tem no teu coração e que pode ser de Deus para a vida dela, Isso. enfim. Igual a Pode ser questão ou do não, dom de né? línguas. Igual a questão do dom de línguas aqui na onda. A gente recebe irmãos de diversas tradições, principalmente pentecostais. Que, por exemplo, a gente já teve a seguinte experiência. Um ministro de louvor falou em línguas no microfone. Ela desceu toda preocupada. Meu Deus, falei em línguas no microfone. Aí ela veio até falar comigo depois. Eu falei, muito simples. A próxima vez que você falar, tira o microfone. Porque Claro. não teve ninguém interpretando. Então, Claro. a regulamentação que Paulo traz é essa. Embora... Às vezes vai ter, a gente não vai ser aqueles que vai estar regulando as pessoas ou não. Na nossa igreja aconteceu muito raramente de falar em línguas no culto público. assim. a Que não é gente- um problema em si. Na verdade, eu acho que é até bom, assim, um pouco dessa confusão que as línguas podem gerar. Por conta de que ela gera uma impressão, Vou procurar um versículo aqui muito bom sobre isso. uma impressão que de alguma forma Deus está presente e assim por diante. O que eu acho que Paulo estava ali reprovando e que é o cuidado que eu tenho com a igreja é quando
o Espírito Santo já não é mais honrado. Aham. Vira um showzinho à parte, Vira né? um show e dá abertura para um desfile de pseudo-espiritualidade, um desfile de pseudo-profecia que pode ser muito nocivo e que é muito nocivo em muitos contextos, né? Tem esse versículo aqui que é um provérbio, mas me ajuda sempre a pensar nisso sob mover, que é: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, a fartura de colheitas. Ou seja, se não tem boi, fica tudo organizado. Mas se tem boi, vai ter colheita, mas vai ter sujeira. É isso aí. Então, assim, se a gente quer que as coisas aconteçam, vai ter bagunça. Se a gente quer organização, não vai ter nada. Sim. Então, Paulo aconselhou, Paulo organizou uma igreja que estava se movendo. Ele não falou sobre ordem e decência num cemitério. Sabe? Ele falou ordem e decência num lugar que estava movendo. Então, Mas me parece muito... é bom ter uma bagunça para organizar, mas não ficar organizando antes de bagunçar, Inclusive, né? essa é a minha fala em relação à onda. Porque, assim, até eu recebi uma palavra profética algumas semanas atrás que para mim fez muito sentido. Basicamente, que o irmão lá falou de uma outra denominação, estava no encontro interdenominacional. Ele falou: olha, eu vejo Deus como uma nuvem densa vindo sobre a onda dura e o céu se abrindo, e Deus me fala que você nunca foi resistente ao mover do Espírito, mas que está chegando um tempo onde Deus vai derramar uma porção diferente do Espírito dentro da igreja que você pastoreia, lidera e assim por diante. Eu achei muito interessante, e por isso que eu acatei como sendo de Deus, porque de fato eu nunca fui resistente. Porque, honestamente falando, eu sou muito honesto biblicamente. E eu tenho muita dificuldade de ler a palavra de Deus com honestidade e falar: os dons cessaram. Eu tenho muita dificuldade. Nossa, não, Eu respeito quem pensa dessa forma, mas argumentativamente, racionalmente, se você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, você vai ter que fazer um malabarismo para me convencer de que, de fato, existe um fundamento bíblico para isso. Eu respeito muito quem falou sobre isso no passado, porque foi uma luta contra mentiras do tipo assim, a cura que o santo fulano fez. Sim. Muito do sensacionismo nasceu disso, né? De lutas contra esse tipo de coisa. Eu consigo entender isso e respeitar isso, mas o reverb disso hoje não é bom, né? Exatamente, porque o sentimento que eu tenho é que o cessacionismo, sobretudo brasileiro, ele é um cessacionismo traumatizado. É uma galera que sofreu exageros e que, por não querer mais ser afetado por esses exageros, acaba ficando reticente e encontrando uma teologia que, ao meu ver, não é bíblica, para defender a ideia de que o Espírito Santo não está mais se movendo no meio do povo de Deus. É por causa da carismania, né? Eles têm medo da carismania, Exatamente. do charismaniac. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa aberta, mas muito racional, muito... Por exemplo, eu falo em línguas, mas eu não vejo a necessidade. E eu não tenho um descontrole do tipo... Sim. Tô no microfone, não consigo me controlar e tem que ficar falando em línguas, entendeu? A gente usa para devoção pessoal. Exatamente. A gente usa pra, claro. Mas por vezes eu acabo que... E aí é o dilema pastoral que eu enfrento, né? Que é qual? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida teologicamente, muito bem resolvido espiritualmente, na minha piedade, na minha devoção, na minha intimidade com o Espírito Santo. Não sinto a necessidade de cair e levantar, mas também não tenho preconceito se Deus quiser me derrubar, se quiser levantar, quiser flutuar, enfim, não tem nenhum problema com isso. Mas o meu perfil acaba que, de alguma forma, potencializa ou dá munição para pessoas céticas, entende? E aí eu acho que é legal ter o Geiseriel, inclusive quando ele começou o seminário mais reformado, assim, eu tive várias conversas com ele nesse sentido, do tipo, cara, você não pode perder a sua essência, as suas experiências, porque... Que é uma tentação de quem começa a estudar e beber de fonte reformada, né? Porque eu acho que assim, ó... Alguns são sensacionistas. Aí começa a falar disso. Enfim, né? Graças a Deus que tive pastoreio e tive uma... eu vivo coisas estudando, seja um texto até no grego, nos meus estudos mais profundos em casa, onde eu olho, contemplo aquilo, eu falo em línguas. E como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu vivo no meu escritório, cara? Entendeu? Tipo, não, assim, ó, tem um podcast que eu acompanho muito, que é o Remnant Radio.
E eles são, eu acho que, a melhor definição, assim, melhor... a evolução do que a gente é. Assim. Uhum. Eles são discípulos... como é que é o nome agora do cara lá, do amigo do John Piper? Agora eu esqueci. Mas é um cara que anda com Piper. Bem conhecido no Brasil, tem muito livro escrito. Então, ele é um calvinista, assim, de alto nível. É o jornalista lá, não? Não, é um pastor bem conhecido. E ele é um cara que se move nos dons, assim, profundamente, não é pouco. Uhum. E só que eles têm um equilíbrio maravilhoso. E o podcast é dos discípulos dele, galera nova que discute tudo. Então, assim, eles vivem nesse mundo que a gente vive, que é pegando a galera carismática louca, olhando as profecias malucas, e ao mesmo tempo pegando os reformados que a gente gosta e olhando o exagero e equilibrando. isso. E Nossa, tentando muito legal, nisso daí. maravilhoso. Isso. E eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, Uhum. que é não ter medo de olhar para o supermoverzão e rejeitar, dizer, não, peraí, tem coisas aqui interessantes que a gente tem que ver. E também não ter medo de chegar pro cara super teólogo e dizer, ó, talvez você tá errando também aqui, mas também tem coisa boa aqui, e não ter medo, porque, pelo menos pra mim, eu tenho a síndrome do cachorro vira-lata, de porque eu sou carismático, as pessoas falam assim, você não é reformado. Bom, de fato, eu nem digo que sou, eu digo que sou calvinista. Porque, pra mim, reformado... talvez tenha que abraçar uma gama de coisas. Exatamente. Tem a Como- sua casa, né? Como E eu acho amilenismo, importante como uma série de respeitar. coisas. E eu não sou amilenista, eu não sigo a forma, eu não sou pedo-batista, eu não sigo a forma de liturgia de culto. Eu sou calvinista. Beleza. Eu fiz todo esse esforço, eu dizia antes que eu era reformado, eu tô fazendo todo esse esforço para preservar uma tradição de irmãos e ser honesto, mas mesmo assim, pelo fato de crer na continuidade dos dons, mesmo assim parece que tem a polícia da ideia que não quer que eu... Mas acho que isso é muito a vibe do tempo nosso, que é a vibe identitária, né? Tipo, que no mundo é lido de outra forma e no meio cristão acaba penetrando dessa forma de tentar e precisar se rotular e dizer que é e que não é. Porque, de fato, se você for pro estrito senso de muitas correntes teológicas e doutrinas, enfim, você vai ter ressalvas. E, por exemplo, até mesmo, me defino como calvinista. A nossa confessionalidade nos definimos como calvinistas no que diz respeito à soterologia. Mas o calvinismo como um todo tem coisas que eu discordo veementemente. Por exemplo, eu discordo da perspectiva de Calvino em relação à arte. A postura que, inclusive, o movimento calvinista gerou e produziu em relação às catedrais, no período ali da Reforma, eu discordo. Então, se para você ser calvinista é ser isso, então não sou. Então me chama de evangélico, me chama de crente, sei lá, me chama de qualquer coisa, entende? Porque eu acho que é meio até carnal demais. Eu entendo teologicamente, pastoralmente, eu entendo que é importante a igreja ter definições por uma questão de honestidade com o membro da igreja. Sim. E até com as outras igrejas fora, né? Exatamente. Mas, no sentido espiritual, no sentido de filiação, de caminhada com Cristo, às vezes essa busca por rotulação, na verdade, ela demonstra uma crise profunda, até de dúvidas de salvação e conversão. Uau. Você tem que se apegar a um grupo que você admira para meio que se agarrar neles para ir para a pátria celestial, entendeu? É verdade. E para mim isso, tanto é que foi um processo de construção, aonde eu tinha convicções doutrinárias teológicas muito cedo. Sou filho de pastor, meu pai era pastor presbiteriano independente, rompeu com a igreja presbiteriana por questão dos carismas, por questão também do batismo, por questões de governo. E isso, enfim, fez com que eu nascesse nesse ambiente. Meu pai participou em presbitério, etc. Tal. Então, querendo ou não, as minhas convicções teológicas elas já eram muito claras. Aí, quando Jesus me salvou, eu vim numa pega, tipo assim, antissistema, sabe? Sim. Tipo, não me chama de nada. Conheci. Só quero pregar evangelho. Conheci bem de perto essa. Só quero pregar evangelho, pregar a Bíblia,
uma nuda escritura mesmo, tipo, que se dane a tradição, que se dane tudo, enfim. E é óbvio que fazia parte, até de certa forma, de um trauma de filho de pastor e também de um momento, enquanto jovem, enfim, pregando evangelho e assim por diante. E Deus fez muita coisa. E com o passar do tempo, tendo a responsabilidade que eu passei a ter, eu entendi que eu precisava me posicionar e dizer, olha, aqui a gente pensa assim, aqui assim, assado, enfim. Mas é um dilema muito grande, cara, porque aquilo que eu mais tenho repulsa é a sacralização de tradição. Eu tenho repulsa disso. Por exemplo, o modo certo de governo de igreja é presbiteral. Você vai falar que a igreja, durante 18 séculos, estava errada? Você vai falar que Agostinho estava errado no momento episcopal que foi surgindo ali nos primeiros séculos? Então, eu acho muita vaidade, muita mesquinharia, às vezes essa mania de ter que rotular. E, obviamente, eu acho que a gente vive um tempo muito especial na história e acredito que, até aquilo que a gente estava falando, né, esse elo do movimento carismático, pentecostal, é um elo que talvez o Espírito Santo esteja usando novamente para unir tradições que se separaram ao longo da história para de alguma forma, preparar a vinda do noivo, né? Agora, olha que legal, porque vamos gerar um corte bom para vocês aqui. Você queria que tivesse uma definição que a Carol ia trazer e a gente abriu esse mini parênteses de 2 horas. Isso, em relação aos pentecostais e carismáticos, que a gente ia trazer essa definição de diferenças. Só falando assim, antes de tudo, eu amo os pentecostais, eu quero honrar aqui os pentecostais, porque assim, maravilhoso. Parte do que é o Brasil, é o pentecostalismo brasileiro. Exato. Assim, não é só a igreja, né? O Brasil. O Brasil. Tem uma resposta disso, do pentecostalismo, do porquê ele dá tão certo no Brasil, porque nós somos na própria colonização brasileira, hein? Aguardem. Vem aí. Acho que tá vindo uma tese aí. Nossa, a gente tem que Cheiro de honrar muito, tese. porque tem coisa que o pentecostal tá fazendo aí que muita igreja não tá. Bom, mas definição em relação ao batismo no Espírito Santo, né? Que o pentecostal considera o batismo do Espírito Santo após a conversão, né? É como uma segunda etapa ali, e a evidência das línguas. A gente vai ter algumas distinções já entre teólogos pentecostais, né? Assim, a grosso modo é isso. Mas no carismático, a regeneração já é o batismo ali junto, né? Já é uma coisa só. E eu gosto muito da visão do D.A. Carson, né? Que ele vai falar, que ele faz até uma brincadeira. Não existe um batismo no Espírito Santo para o carismático. Existem vários. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele considera como um enchimento do Espírito Santo. Então, eu estava até falando com o Ângelo esses dias. Nossa, a gente precisa mudar vocabulário. Porque a gente fala muito assim. A gente é carismático e fala. Você já experimentou o batismo do Espírito Santo? Na verdade, a gente que está falando você já experimentou um outro enchimento com batismo com o Espírito Santo? Na nossa comunidade, a gente está, tipo assim, ao máximo tentando não falar esse termo. Porque a gente não crê assim, mas como a gente, por muitos anos, viveu no meio pentecostal, a gente acaba sempre usando esse termo. As manias, né? Mas o termo certo o termo que a gente usa é enchimento do Espírito Santo. Eu gosto muito daquele versículo que fala, né? Que o Espírito testifica no nosso com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E clama Abba, Pai, né? Eu tava falando com o Ângelo esses dias. Nossa, tô passando por uma sequidão tão grande. Aí eu fico assim, sabe o que eu precisava? Do enchimento do Espírito Santo. Novamente, entendeu? Perfeito. Sim. Eu tive no início, eu tive em conferências, estive em casa. Aí eu preciso de mais. E acho que... a definição em termos de exemplo, né, de figura desse versículo explicada pelo Martin Lloyd Jones não é comentário, né, mas naquela exposição dele de Romanos. Desse versículo, o Espírito testifica que o nosso Espírito nós somos filhos de Deus. Eu sempre repito isso porque eu sou apaixonado por essa explicação. Ele fala o seguinte: é como você é filho de Deus. Ponto final. Você nasceu de novo. Mas o que significa o Espírito testifica? Porque ele vai chamar esse Espírito testifica que o nosso Espírito nós somos filhos de Deus. O que o pentecostal chamaria de batismo com o Espírito Santo. Ok? Mas que nós chamamos de enchimento com o Espírito Santo. Ele vai dizer que é como se fosse assim: você é filho de Deus. Então é como se fosse um pai e um filho andando de mão dadas num jardim muito bonito. Estão caminhando de mão dadas. Você é filho. Mas de repente o pai decide te pegar no colo, te abraçar e dizer que te ama.
Te jogar pro alto. te jogar pro alto. Eita. Você não se tornou mais filho. Caraca, muito bom. Você não se tornou mais filho do que era. Muito bom. Mas dentro só do seu voou, coração, dentro do seu coração aconteceu alguma coisa. Você está mais convicto de que você era filho do que antes. E esse é o enchimento do Espírito Santo. Sim. É para isso que serve esse enchimento. É para aproximar o seu coração. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é uma É parte, isso. né? Porque teria também a outra da questão do poder para E aí, evangelizar. isso. E aí né? tem a outra parte que é o revestimento de poder, exatamente. Revestimento de E poder. é muito inclusive, legal. Pode falar a questão de Lucas e Paulo. Paulo. Não sei quanto que eu tempo acho- a gente tem. Que A gente já não tem mais tempo, mas aleluia, né? Mas a conversa tá mas, boa. Mas a conversa tá boa. E aí? Até o luterano ali tá Ok, falando em línguas. É que o Ângelo precisa ir, cara. Ah, é? Tu precisa ir Nossa. lá no pico, mas Tu precisa ir, mas voltará. mas voltará. Mas vamos Breve. só vamos pra gente finalizar aqui. Só queria fazer uma observação breve. Aham. É muito legal essa parada por conta de que esses movimentos ou igrejas, digamos assim, mais restritas e mais fechadas ao mover do Espírito e ação do Espírito, por vezes falta exatamente esse discernimento de que existe mais, né? Uhum. No sentido de que eu posso ter outra experiência com o Espírito Santo e eu não só posso, eu preciso ter outra experiência com o Espírito Santo para marcar estações da minha vida, para me levar para um outro momento ministerial, para me fazer perceber outras coisas, para acender uma chama missionária que está adormecida, assim por diante. Eu acho perfeito. que é muito importante essa sede Maravilhoso. por experiência de enchimento do Espírito, sabe? Ó, eu acho que é muito válido nesse tempo. No Brasil, e tem um movimento no meio dos reformados fazendo isso. Um resgate da espiritualidade bíblica. Sim. Um sim. resgate de uma teologia bíblica honesta. Não sistematizando, simplesmente olhando essa história da redenção e que no meio de tudo isso há enchimento, Sim. há lágrima, há pessoas deitadas no chão. O meu professor mesmo, cara, o Franklin Ferreira, reformado, raiz, ele falou de um livro na aula do J.J. Von Allman, O Culto Cristão, onde ele falou que não se expressar fisicamente no culto público é diminuir o encontro litúrgico. É diminuir. Uau. Em outras palavras, cara, você precisa deitar no chão. Tu precisa levantar tua mão. Tu precisa chorar. E é isso. Eu acho que falta esse fogo mesmo nos nossos cultos. Se o carismático me diz que no culto público os dons são bem-vindos, cara, eu não posso desconsiderar isso. E por que não? Porque eu vi isso acontecendo na igreja primitiva. Porque eu vejo isso na espiritualidade judaica. Porque eu vejo isso na pregação de Agostinho. Eu vejo isso. Então, eu acho que no a fim das questão contas é que- a palavra talvez é seja que um uma- resgate A questão é de algo que precisa, uma coisa é né? o cara falar isso no seminário. Uhum. Outra coisa é quando o cara vai no domingo, no chão de igreja e faz. Quando a gente faz, vão dizer, você... Daí tu já se associa vão ao te alguém. chamar de pentecostal. E isso significa pentecostal como um xingamento. Ou seja, o preconceito e tudo mais em relação a quem crê nos dons nasce. Uhum. Mas não tem problema. Jesus está do seu lado, você e Deus é a maioria, tá tranquilo. Minhas últimas palavras, que seriam as primeiras. Uhum. Eu acho que tudo isso que a gente está falando tem a ver com algo e é uma demanda que eu vejo hoje no meu trabalho, com escola, com teologia, que é o seguinte. A gente tem um grupo gigante de pessoas que tiveram experiências com o Espírito Santo, com dons, seja no pentecostalismo, neopentecostalismo e tal, e estão descobrindo teologia. E elas pensam assim, eu tenho que jogar tudo isso no lixo? Boa. Então, hoje, a demanda que a gente tem no nosso mundo carismático, as pessoas falando assim, eu quero, não quero perder isso, sei que algumas coisas foram erradas, sei que algumas coisas foram exageros, mas como que eu uno essas coisas com teologia? Tudo isso que eu experimentei, essa liturgia, sei lá, e tal, minhas experiências com Deus, com uma teologia correta e equilibrada. Hoje é a demanda que a gente tem no Brasil. E eu até ouço te dizer uma coisa, é esse público que hoje sustenta grande parte das editoras reformadas. Escolas, Total, conferências. É essa galera pentecostal que acordou assim, eu quero mais. Eu tive a experiência, mas eu quero conhecimento também. E não precisa abandonar, né? Não é 8,80. Não. A gente tem E eu acho que até tá rolando já meio que uma ressaca reformada. Sim. Fala sobre uma ressaca pentecostal, mas de maneira meio que inicial. Eu percebo algumas pessoas que não nasceram em meio reformado, não sabem o que é governo presbiteriano, não sabe o que é
pregação expositiva de fato e vera, não sabe o que é princípio regulador do culto e olha para o livro e fala, nossa, isso aqui é incrível. Aí vai pro chão da igreja viver isso e fala, mano... Existe uma grande Por diferença. exemplo, a gente tem um movimento aqui. Por que eu citei esse exemplo do J.J. Von Allmen, né? Porque tem essa pecha de que o cara começa a estudar, precisa ficar com a mão no bolso no culto. Precisa ficar... Cara, da onde isso? Bíblia? Como que a gente vai fazer isso com a galera da África, né? Quando a gente for evangelizar lá. Perfeito. O Guilherme Nunes postou algo esses dias. Ele é um reformado fora da curva também, o Guilherme Nunes, né? Mas ele postou algo sobre o princípio regulador do culto. Como é que eu vou aplicar e sacralizar um modelo, sendo que nós temos culturas distintas no mundo inteiro? Como é que faz isso com uma cultura que foi, caso da África do Sul, que foi ensinada... Na África também, né? Na África como um todo, né? Como é que faz quando a cultura é dançante, é se mover, sabe? Então, Como você vai explicar isso para os cristãos cóptas no Egito? É verdade. Então, assim, cara... Como você vai explicar isso para os cristãos loucos de Montemor? O que nós não podemos... o que nós não podemos, né? Eu acho que o que a gente está dizendo aqui nenhuma das coisas se joga fora. Mas quando a gente faz um resgate sincero daquilo que nós vemos na espiritualidade bíblica, poxa, nós temos coisas lindas a se aprender de boa teologia em chamas, né? Acho que é isso. Edwards, né? Edwards, né? O Jonathan Tá aí o Edwards nosso sensacionista preferido. Aleluia. Se todo mundo fosse sensacionista como o Edwards, Meu Deus eu não teria problema de que tivesse vários no Brasil. Amém. É isso. Gente, é legal. Bom ter vocês aqui. Bom Continuem demais. nessa jornada, porque a gente vai... Poxa, a gente tá vivendo igreja nessa vibe aí, cara. Então é legal demais, é bom demais, né, Demorou pastor? tempo, na verdade, né, cara? É verdade, é verdade. Demorou tempo. Mas Deus tem o seu tempo exato das verdade. coisas. E Bom que ter legal, vocês aqui, que legal. né? Continua. E, gente, tem que sair um livro chamado Enchimento do Espírito, hein? Tá bom. Por vocês, Então tá, hein? então vamos Aí, fazer. ó. Vamos escrever. Faça Você tá isso. profetizando? Não, talvez... Olha! Eita! Talvez eu esteja. Igual o irmão do nome Profetiza em difícil lá. português. Profetiza em O irmão do nome português. difícil, Smith Wigglesworth. Escreva um livro chamado Enchimento do Espírito. Bom, Toma. larguei. Largou e saiu correndo. Não, mas por causa da nomenclatura, ter Nem lembro o que livros e falei. ser lançado aí pra tudo que é lado, é isso, gente. Começa assim, né? Ok. Angelão. Falou, Angelão guri? da massa. É os guri. Foi bênção demais. Leva benção. isso pra terra dos guri. A igreja tem que ser ungida. Vamos de bombacha pro culto e meter um vaneirão, né? Tocar um fundo da grota, né? Carol, obrigado. Foi muito Eu que legal ter você aqui. agradeço, muito Que bom. legal. Pastor Lipão, foi top também. Maravilha, bom demais. A gente continua. Pessoal de casa, se você tiver mais dúvidas ou quiser encher o saco e nos cancelar aqui nos comentários, fica à vontade também. Fale bem ou fale mal, mas fale de Jesus. Porque quem Gente, foi aceito por Deus não tem medo de cancelamento. Eita, glória. Deus abençoe, gente. Tamo junto. E até quinta-feira que vem no Fogo do Espírito. Amém. Falou.